E nisso tem jogo, né, PVC? Atlético Nacional hoje, onde você está em Medellín, 9h30 da noite. Essa partida, um Atlético Nacional que estava ali no grupo da morte, era o grupo difícil ali, conseguiu despachar o Bahia para a Sul-Americana e se classificou junto com o Internacional. Como é que você está vendo esse jogo? Como é que você está projetando essa partida de hoje? De um São Paulo que fez uma boa campanha aí na fase de grupos da Libertadores. É verdade, teve uma parada grande aí, né? O cenário dos times já mudou um pouco. O São Paulo já está de técnico novo, mas o que dá para a gente pensar para essa partida? Só colocar um ponto nessa história do Christian Medina. O Christian Medina é uma brincadeira, primeiro. Você faz essa operação desse jeito, pensando que ele é jogador para a Europa e ele sai do Boca para os Estudiantes para fazer o mercado para fora, é o próprio Estudiantes, né, Júlio? É isso que faz. O Medina joga como meia, joga pelo lado direito, joga como segundo volante, ele é bom jogador. Só que ele vai jogar pelos Estudiantes contra o Cerro Porteño. O Estudiantes pode avançar na Libertadores. Esse é o ponto, então. Olha como coisa engraçada, né? Incrível. O Nacional hoje joga sem o Kevin Viveiros. O Atlético Nacional fez 7 gols na Libertadores. 4 do Kevin Viveiros, que é o jogador mais caro da história do Atlético Paranaense. Custou 27 milhões de reais. E fez gol no São Paulo na semana retrasada, no jogo Atlético Paranaense, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Foi o jogador que sofreu ou não sofreu a falta do Rafael, que causou a expulsão do goleiro do São Paulo na Copa do Brasil. Você pega o caso do Vélez. O Vélez joga hoje contra o Fortaleza. Quem é o grande jogador do Vélez na fase de grupos da Libertadores? O Montoro. O Montoro vai jogar a Libertadores quinta-feira pelo Botafogo. Olha que coisa incrível, né? Estamos falando do Medina, que pode sair do Estudiantes para o São Paulo. Então você tem um cenário em que a fase de grupos está servindo para os clubes brasileiros descobrirem destaques de clubes médios da América do Sul e trazer. E aí você desfalca o clube médio que vai tirar. Caso do Kevin Viveiros, que não joga pelo Atlético Nacional contra o São Paulo, porque está no Atlético Paranaense. O Aguirre também, zagueiro, saiu do Atlético Nacional. Só que o Aguirre não era titular absoluto. O Felipe Aguirre saiu do Atlético Nacional para o Atlético Paranaense e não joga pelo Atlético Nacional contra o São Paulo, porque está no Atlético Paranaense. Tá? Hoje o Atlético Nacional tem o Marlos Moreno. E a notícia aqui, o Marlos Moreno é retorno ao Atlético Nacional, campeão da Libertadores 2016, naquele jogo em que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem aqui em Medellín. O Caleri fez 1-0, o Borja fez 2-1, virou o jogo, e o Marlos Moreno jogava pelo Atlético Nacional, depois foi jogar no Flamengo. Hoje o Caleri está aqui, e o Caleri é o único remanescente daquele jogo de 2016, semifinal da Libertadores. Ele não veio para cá como um símbolo, embora seja, né, um símbolo de um jogo em que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem chilena e política aqui em Medellín. Ele vem porque ele pediu. Ele pediu porque ele entende que ele é uma liderança do grupo e que era importante ele estar junto com o grupo aqui na Colômbia. Foi por isso que o Caleri veio. E o Luiz Gustavo, que é também uma liderança, por que o Luiz Gustavo não veio? Porque o Luiz Gustavo, pela lesão, pelo tipo de lesão dele, não pode viajar de avião. Então o Luiz Gustavo viria, só que ele não pode viajar de avião. O Caleri veio. Ele não veio para se vingar do Atlético Nacional. Ele veio porque ele entende que é um momento decisivo da temporada e que o São Paulo precisa dos seus líderes. O Caleri, um deles, depois da saída do Rafinha. O Rafinha é considerado dentro do CT da Barra Funda como o grande líder desse elenco São Paulino até sair, né, no ano passado. Hernan ia dizer algo? Não, eu acho interessante esse movimento das lideranças, de estar todo mundo junto, de estar todo mundo perto. Mas, assim, não sei se muda muita coisa. Acho que o São Paulo tem todo um refis que está cada vez melhor, que está cada vez mais, né, com equipamentos, está se reformulando. Acho que talvez fosse melhor o Caleri ficar lá, né, se tratando lá, né. É importante estar todo mundo junto, mas não sei se isso faz grande diferença, assim. Eu gosto muito do Caleri. O Caleri é um cara muito legal, muito especial para o São Paulino, é especial para o elenco, mas eu não consigo ver tanta diferença assim, a presença do Caleri lá no jogo. Acho que é simbólico, né?
a importância que o São Paulo dá para a Libertadores. Desde o começo do ano, acho que está muito claro, né? Que o grande objetivo do São Paulo na temporada é fazer é resgatar, né? Porque acho que até 20 anos atrás era indiscutível, o maior clube brasileiro da história da Libertadores era o São Paulo. O São Paulo era uma espécie de dono da Libertadores. Hoje não, hoje é o Palmeiras, né? Pela quantidade de títulos é igual, mas se você olhar para o histórico, né? Se você somar o conjunto da obra, já não é. O São Paulo já não detém mais essa posição. Então, o São Paulo, ele precisa fazer uma boa Libertadores, ele precisa tentar chegar, bater uma final, uma semifinal de Libertadores, o torcedor resgatar um sentimento que ele não tem há tanto tempo, que é do São Paulo protagonista da Libertadores. Na saída do Calera, acho que tem esse simbolismo, sabe? Do tamanho do jogo. E ainda bem que o Atlético Nacional vendeu o Viveiros, né, PVC? Porque acho que o São Paulino prefere o Viveiros eliminando o São Paulo da Copa do Brasil do que na Libertadores. Escapou na Libertadores, mas na Copa do Brasil não teve jeito. Ele fez a parte dele, mas foi o algoz, foi o cara do confronto. Mas vamos ver o São Paulo que vai a campo. Agora sim a gente pode ver a equipe que o Hernan Crespo vai montar logo mais, sem o Caleri, né? O Caleri lá, mas apenas dando aquele apoio moral. E é o que tem para hoje, né? O Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, estão os 3 zagueiros, é o esquema que o Hernan Crespo gosta. Cedric, Enzo Dias aí nas laterais, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson, Luciano e André Silva. O Ferreirinha, hein? Quem é que pode pintar por ali? Mas acho que é a força máxima que o São Paulo tem hoje, né, Hernan? É o time que tem ali no André Silva um ponto de referência, alguém que faz o pivô, né? O Ferreirinha não é esse jogador que faz o pivô, recebe a bola de costas, é um jogador de velocidade. O Ferreirinha é um jogador que entra bem também no segundo tempo. Então, além do Lucas, você tem o Ferreirinha, você tem 2 jogadores que você pode mudar o jeito de jogar e mudar o ritmo do jogo no segundo tempo, no decorrer da partida. Então, acho legal ter também você guardar essas 2 opções para um jogo como esse. O estádio, né, o Atanásio Girardot, é um estádio que tem uma pista de atletismo, não é caldeirão, não é aquele estádio de Libertadores que você vê ali que a torcida fica em cima. A torcida do Atlético Nacional é uma torcida apaixonada, eles são campeões de Libertadores, mas assim, não vejo caldeirão. Eu estive nesse último jogo, nesse jogo onde o São Paulo foi prejudicado de verdade pela arbitragem. Acho que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem. Até hoje os São Paulinos lembram daquele jogo, ex-jogadores lembram daquele jogo. E não é aquele climão assim como uma Bombonera, como um Monumental de Núñez, como um Monumental do Colo-Colo. Acho que é um clima que vai ser bem diferente para o Atlético Nacional na semana que vem no Morumbi. O Morumbi, sim, é aquela coisa do Morumbi temata que os times sul-americanos vêm aqui, né, e já estão acostumados com essa coisa. O Morumbi também tem pista de atletismo? Não, mas o Morumbi eu acho que você pega ali aquela coisa do abafa e é diferente. O Atanásio Girardot O Morumbi virou caldeirão assim, agora? Em quarta de Libertadores, Ó, que a torcida de São Paulo tem feito bonito, hein? Eu acho que o estádio do Atlético Nacional é quente igual. Eu vou te levar lá, Júlio, para você sentir o clima, então. Você não conhece. Não, olha só. Eu até acho que a acústica do Morumbi ajuda menos, né? Acho parecido com o Atanásio Girardot. O Atanásio Girardot tem relato, quem veio jogar aqui pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pelo Flamengo, de ter dito que o Grêmio foi aplaudido aqui. A Colômbia é um país, sabe que está acontecendo uma tragédia aqui na Colômbia. A Colômbia é um país que se recuperou muito da questão das drogas, é um país extraordinário, mas teve um atentado no dia 7 de junho que resultou ontem do candidato da oposição à presidência da República. Ontem faleceu Pedro Ramírez. Pedro Uribe, o candidato do Partido Liberal. Então, assim, é uma tragédia que está acontecendo, mas a Colômbia é um país que se recuperou muito. E um símbolo da recuperação da Colômbia é a capacidade de aplaudir adversários. O ambiente que o Hernan está relatando do Atanásio Girardot, não acho que nem pela pista de atletismo, mas é porque o torcedor colombiano, ele é um torcedor que entende o jogo. Você vai ganhar e vai perder. Talvez entenda mais que vai perder
porque ganha pouco, mas assim, ganha pouco nos clubes. Mas o fato é que entende, o Grêmio saiu daqui aplaudido em 2013, porque fez uma exibição grandiosa contra o Atlético Nacional. Bom, isso aqui é a parte. O Morumbi é um estádio temido na América do Sul. Sim. Por mais que a acústica não seja uma acústica que jogue para dentro do estádio, o Morumbi, pela mística do São Paulo, 3 vezes campeão da Libertadores, quando você anda pela América do Sul, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Peru, as pessoas jogar no Morumbi é muito difícil, jogar no Morumbi é muito complicado. O Morumbi é um estádio... Não, o Morumbi não é... Assim como a Bombonera não é o estádio mais moderno na América do Sul, e todo mundo morre de medo de jogar na Bombonera. A América do Sul olha para o Morumbi com respeito. Isso olha mesmo. É que eu acho que esse respeito, desculpa, eu não estou querendo desdenhar de ninguém. Acho que esse respeito foi conquistado pelo time do São Paulo, não pela história, pelo São Paulo Futebol Clube, não pela torcida do São Paulo. Cara, mas assim... Hoje a torcida do São Paulo esquentou, é muito mais quente do que 30 anos atrás, do que quando o São Paulo de fato ganhou 2 Libertadores. Hoje o São Paulo, eu fui em jogo... As festas que a torcida do São Paulo faz são hoje muito são legais, lindas, do lado de do fora, corredor, exato. do lado de fora, né? É muito bonito. Eu, criancinha, fui ver jogo do São Paulo na Libertadores com 4 mil pessoas no Morumbi, gente. Eu fui. Faz muito tempo, né? Eu faz fui. Muito tempo. Entendeu? Então, assim... Faz muito tempo, Júlio. Muito tempo, 30 anos atrás. Faz muito tempo. Hoje, mas eu acho que a conquista do Morumbi, o medo que os times e as torcidas têm de jogar no Morumbi, é pela história que o São Paulo construiu. Não é porque eles sabem que hoje em dia a torcida do São Paulo ficou mais quente, entendeu? Cara, eu acho que tem uma questão de ser um estádio com preços mais populares também. Eu acho que tem uma questão de ser um estádio mais acessível. Isso também faz a festa ser mais... São Paulo um estádio menos elitizado. São Paulo campeão da Libertadores em 2005. Jogou contra o River Plate. Marcelo Gadiardo jogava, Marcelo Salas jogava no ataque. Cara, o ambiente do Morumbi é um ambiente hostil. Era um ambiente hostil para o adversário. Sim. A torcida, e naquela época você ainda tinha os sinalizadores e tal. Cara, São Paulo e Botafogo, eu levei meu filho que é São Paulino, no ano passado. Cara, o São Paulo fez uma festa inacreditavelmente assim, grandiosa. O time não correspondeu em campo, mas a torcida fez a sua parte lá. Então, é sim um ambiente de Libertadores diferente. PVC, eu quero te ouvir sobre esse assunto, mas também quero te ouvir sobre quão hostil é esse Atlético Nacional. Quais armas o Atlético Nacional está preparando? Ganhou do Bahia, do Inter e todos os jogos em casa. Está preparando para o São Paulo na sua prancheta também. Só para terminar a história do Morumbi, uma coisa é o que a gente pode achar, outra coisa é como as pessoas se relacionam com o Morumbi. A América do Sul olha para o Morumbi, o Maracanã é o mais místico, não tem dúvida disso. Mas a América do Sul olha para o Morumbi, estou falando por relato, por ouvir as pessoas falarem. A América do Sul olha para o Morumbi, mal comparando, como nós olhamos para uma maneira. O estádio mais temido para jogar Libertadores no Brasil é o Morumbi. Pode ser porque o São Paulo foi o time mais temido por muito tempo? Eu acho que sim. Mas se olha para o Morumbi com essa admiração de um lugar que se vê, que o menino que tinha 10 anos... Foi o que o meu dia falou aqui, de ver o São Paulo campeão no Morumbi em 92, 93. Entendeu? O olho do menino brilha e ele transfere isso para a vida dele. O Atlético Nacional é o time que ganhou. Eu não mandei a prancheta, né? A gente tem que fazer a prancheta. É verdade, vou fazer de boca, raiz, PVC. Que absurdo. Cadê a prancheta? Peraí, vou pegar, peraí. Enquanto a gente vai observando o quarto de hotel do PVC, ó, a TV é grande, ó, dá para ele analisar bem os jogos, porque a TV é grande. Enquanto ele foi buscar a prancheta dele. Ah, sumiu o PVC, daqui a pouco ele volta. Cadê, gente? O Atlético Nacional ganhou. O Atlético ganhou 6 dos últimos 9 jogos dele. O PVC vai contar melhor do que eu. E ganhou do Bahia, ganhou do Inter. Cara, eu acho um time bem difícil. É um jogo duro hoje, né? E o Atlético Nacional, querendo ou não... time grande. É time grande, time que tem investimento e tal. E assim, muito São Paulino fala assim, vingar aquele erro de arbitragem e tal. Não tem nada disso. O Atlético Nacional... para todo brasileiro que gosta de futebol, ele está nos nossos corações.
Porque Sim, nunca 2016, né? 2016, o acidente da Chape, a gente tem que lembrar do povo colombiano, do povo lá de Medellín, do Atlético Nacional, como pessoas que foram espetaculares. Sem dúvida, foi uma atitude muito bonita mesmo. Um pouco empoeirada a prancheta do PVC. O que está acontecendo aí? Tá meio surrada essa prancheta, hein, PVC? Essa é a raiz mesmo. Não, é o gramado natural de buraquinho. É o gramado de alguns estádios que a gente vê. Tá meio esburacado. Eita, quantos anos tem essa prancheta, hein, PVC? Temos que arrumar uma prancheta nova, PVC. Todo time está construindo estádio, PVC. Eu tenho uma prancheta nova. Eu tenho mais duas, só que na mochila fica outra. Mas agora vocês vão ver a prancheta que ele vai ter agora. Aguardem, vocês não perdem por esperar. Justo. Jogar 4-2-3-1, tá? Roman, Arias, Tecílio, que já jogou pelo Santa Fé contra clubes brasileiros como internacional, e Camilo Cândido, que jogou no Bahia. Aí, Uribe é o primeiro volante, que foi a razão da saída do técnico no ano passado. São 2 volantes. A tendência é ter Inestrosa pela direita e Marlos Moreno pela esquerda, mas ele pode colocar o Campuzano, que foi jogador do Boca Juniors, Libertadores 2020, jogou semifinal contra o Santos. Ele pode botar o Campuzano e fechar um pouco mais o time. Acho que ele vai com Inestrosa, Marlos Moreno e Cardona. Cardona é remanescente do duelo das quartas de final da Sul-Americana de 2014, semifinal da Libertadores de 2014, quando o São Paulo ganhou do Atlético Nacional no Morumbi por 1-0 gol do Ganso, e depois o Cardona bateu o pênalti contra o Rogério Ceni e o Atlético Nacional se classificou 4-1 nos pênaltis, foi para a final contra o River Plate. Na frente o Morelos, que é aquele jogador que a gente falou, jogou pelo Santos, 20 partidas só, foi emprestado 2 vezes para o Atlético Nacional. O contrato do Morelos com o Santos se encerra no dia 31 de agosto. Mas ele já é jogador do Atlético Nacional e não vai deixar de ser, o Santos não volta. 4-2-3-1. A chave, aquilo que o Júlio estava dizendo, o Atlético Nacional ganhou os 3 jogos em casa e perdeu os 3 jogos fora. É muito importante tirar ponto daqui. Porque, embora você pode decidir no Morumbi, com uma vitória do São Paulo no Morumbi, o Atlético Nacional não ganha fora de casa. Mas se tomar ponto daqui, muita vantagem, porque o Atlético Nacional perdeu os 3 jogos que fez como visitante na fase de grupos. Por isso que terminou em segundo lugar na chave do Internacional. Aliás, o Atlético Nacional não perde em casa desde 16 de junho. Então, aí são 2 meses praticamente. Então, é um time que vem muito forte em casa e tem uma defesa muito sólida também. Tem 4 jogos que não sofre gols. Vai ser um jogo bem difícil, né? Eu acho um jogo bem difícil. Ganhou 6 dos últimos 9 jogos, né? Se somar as competições e tal. É um jogo bem difícil para o São Paulo. Acho que a derrota é o resultado mais provável. E como disse o PVC, acho que nos planos do São Paulo está tirar um ponto dali, né? E resolver as coisas no Morumbi, com toda essa atmosfera que o André acabou de descrever para a gente. E que é uma atmosfera diferente mesmo. Acho que quando o Crespo escolhe o meio de campo com o Marcos Antônio, Bobadilla e o Alisson, quer dizer, não vai ter Ferreirinha, não vai ter Rodriguinho, não vai ter Lucas. Toda essa turma pode entrar no segundo tempo, dependendo de como o jogo se apresente. Mas eu acho que a carta de intenções está clara, né? São Paulo, eu acho que nem perder por 1-0 é um péssimo resultado para o São Paulo lá em Medellín. E a intenção é voltar com algum ponto, com um empatezinho já estaria ótimo. O São Paulo que vem também numa boa campanha da Libertadores, uma longa invencibilidade, e agora tem essa recuperação com o Crespo, né? São 6 vitórias nos últimos 7 jogos, então também passa por uma boa fase aí, ó, a invencibilidade do São Paulo na Libertadores. São 15 jogos, então um bom momento. O ano passado foi eliminado com 2 empates, né, Botafogo. Exato, pelo Botafogo, então. Tem gente que bate aí no Zubeldia, acho que o Zubeldia tem responsabilidade aí pela fase ruim do São Paulo. Mas tem um legado aí do Zubeldia nesses jogos de Libertadores. Na Libertadores ele é muito bem. Aliás, foi o que o segurou por muito tempo. Jogando mal ou não, porque eu não vi nenhum jogo espetacular do Zubeldia, mesmo na Libertadores, mas tá aí, ó. São jogos importantes. 6 gols sofridos só, hein, nesse... Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. Poucos gols sofridos. E acho que na Libertadores, quando você sofre poucos gols, você tem uma tendência a ir melhor. E acho que o São Paulo está com uma zaga bem postada, pode fazer a diferença. Acho que o susto que o São Paulo levou... Isso eu estava conversando com uma fonte do São Paulo hoje de manhã, nessas apurações de mercado e tal.
o susto que o São Paulo levou na Copa do Brasil e o bom momento que o São Paulo vem no Brasileiro, tudo bem, arrancou uma vitória. O Vitória é um time que está oscilando bastante, está brigando lá embaixo, mas o fato de ter saído sábado com a retomada do caminho da vitória faz com que o São Paulo vá forte na Libertadores. Vá para esse jogo com o moral lá em cima, com a confiança. Entendo que o PVC pode falar um pouco do clima aí, está convivendo com o pessoal do São Paulo desde que chegou. Eu entendo, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou conversando ali e tal, que o São Paulo está bem confiante, está bem cascudo para esse jogo contra o Atlético Nacional.